Capítulo 9. Terapia. É um engano capital teorizar antes de ter dados. Sem dar-se conta, a gente começa a deformar os fatos para que se adaptem às teorias, em lugar de adaptar as teorias aos fatos. Sherlock Holmes, em Escândalo em Boêmia, de Arthur Conan Doyle, 1891. As lembranças verdadeiras pareciam fantasmas, enquanto os falsos eram tão convincentes que substituíam a realidade. Gabriel Garcia Marques, Estranhos Peregrinos, 1992. John Mack é um psiquiatra da Universidade de Harvard ao que conheço faz muitos anos. Há algo neste assunto dos OVNIs? Perguntou-me faz tempo. Não muito, respondi eu, exceto no aspecto psiquiátrico. Certamente, ele o estudou, entrevistou abduzidos e se converteu. Agora aceita os relatos de abduzidos com convicção. Por que não procurava isso? Diz ele, nada em meus antecedentes me preparava para a história da abdução como extraterrestres. O poder emocional destas experiências as faz totalmente convincentes. Em seu livro Abduções, Mack propõe explicitamente a perigosa doutrina de que o poder ou a intensidade com que se sente algo é uma guia para saber se for verdade. Eu posso dar testemunho pessoalmente do poder emocional, mas as emoções fortes não são acaso um componente habitual de nossos sonhos? Não despertamos às vezes gelados de terror? Não conhece Mack, autor por sua parte de um livro sobre pesadelos? O poder emocional das alucinações. Alguns pacientes do Mack dizem que alucinaram da infância. Os hipnotizadores e psicoterapeutas que trabalham com abduzidos tentaram inundar-se a conscientiza no conjunto de conhecimentos sobre alucinações e disfunções perpétuas. Porque acreditam nessas testemunhas e não os que, com uma convicção comparável, declaram encontros com deuses, demônios, santos, anjos e fadas, e os que escutam exigências irresistíveis de uma voz interior. São verdade todas as histórias que se sentem profundamente. Uma científica que conheço diz, se os extraterrestres ficassem a todos os que abduzem, nosso mundo seria um pouco mais cordato. Mas é um julgamento muito severo. Não parece ser um problema de prudência. É algo mais. O psicólogo canadense Nicholas Panos e seus colegas chegaram à conclusão de que não havia patologias óbvias nos que declaravam ser abduzidos por OVNIs. Entretanto, é mais provável que as experiências intensas de OVNIs ocorram em indivíduos que se inclinam para crenças esotéricas em geral e crenças extraterrestres em particular e que interpretam as experiências sensoriais e imaginárias incomuns em termos de hipóteses sobre extraterrestres. Entre os que acreditam em OVNIs, os que tinham uma maior propensão à produção de fantasia eram particularmente propensas a gerar estas experiências. Além disso, o mais provável é que estas experiências se gerassem e interpretassem como acontecimentos reais mais que imaginados quando se associavam a entornos sensoriais limitados. Por exemplo, experiências que tiveram lugar de noite em associação com o sonho, o que uma mente crítica poderia reconhecer como alucinação ou sonho. Uma mais crédula interpreta como uma visão de uma realidade externa ilusiva mas profunda. É concebível que alguns relatos de abduções por extraterrestres possam disfarçar lembranças de violação e abuso sexual na infância com o pai, padrasto, tio ou noivo da mãe representado como um extraterrestre. Certamente é mais reconfortante acreditar que foi um extraterrestre quem abusou de um que pensar que foi alguém em quem alguém confia e a quem ama. Os terapeutas que acreditam com convicção as histórias de abduções por extraterrestres negam este extremo, alegando que seriam capazes de reconhecer se seus pacientes foram vítimas de abusos sexuais ou não. Algumas pesquisas de opinião estimam que 1 de cada 4 mulheres americanas e 1 de cada 6 homens foram vítimas de abusos sexuais na infância. Embora provavelmente as estimativas sejam muito altas, seria assombroso que um número significativo dos pacientes que se apresentam aos terapeutas de abdução por extraterrestres não tivessem sido vítimas de abuso.
possivelmente inclusive em proporção maior que a população geral. Tanto os terapeutas de abuso sexual como os dedicados à abdução por extraterrestres empregam meses, às vezes anos, em animar a seus pacientes a recordar os abusos cometidos contra eles. Seus métodos são similares e seus objetivos em certo sentido os mesmos: recuperar lembranças dolorosas, frequentemente de faz tempo. Em ambos os casos, o terapeuta acredita que o paciente está traumatizado por um acontecimento tão terrível que o reprime. Parece-me assombroso que os terapeutas de abduções por extraterrestres encontrem tão poucos casos de abuso sexual, e vice-versa. Por razões compreensíveis, os que se viam submetidos a abuso sexual ou incesto na infância são muito sensíveis a algo que pareça minimizar ou negar sua experiência. Estão zangados, e têm direito a está-lo. Nos Estados Unidos, ao menos 1 de cada 10 mulheres foi violada, quase 2/3 delas antes dos 18 anos. Um relatório recente expõe que 1/6 parte de todas as vítimas de violação declaradas à polícia estão por debaixo dos 12 anos. E este é o tipo de violação que se está acostumado a declarar menos. 1/5 parte dessas meninas foram violadas por seus pais. Foram vítimas de uma traição. Quero deixar isto muito claro. Há muitos casos reais de depredação sexual macabra dos pais ou dos que atuam em seu lugar. Em alguns casos saiu à luz uma prova física irresistível: fotos, por exemplo, ou jornais, ou gonorreia ou infecções no menino. Sugeriu-se que o abuso infantil é uma provável causa importante de problemas sociais. Segundo uma pesquisa, 85% de todos os internos violentos do cárcere foram vítimas de abusos na infância. 2/3 das mães adolescentes foram violadas ou vítimas de abusos sexuais de meninas ou adolescentes. As vítimas de violações têm 10 vezes mais probabilidades que as demais mulheres de usarem excesso, álcool e outras drogas. O problema é real e urgente. Entretanto, a maioria destes casos trágicos e incontestáveis de abuso sexual infantil se tiveram na memória continuamente até a idade adulta. Não é uma lembrança oculta que deve restabelecer-se. Embora hoje em dia há maior informação que no passado, parece haver um aumento significativo anual de casos de abuso infantil. Os hospitais e autoridades declaram um aumento de 10 vezes nos Estados Unidos, até 7 milhões de casos. Entre 1967 e 1985, o álcool e outras drogas, além das tensões econômicas, destacam-se como a razão pela que os adultos têm mais tendência a abusar dos meninos hoje que no passado. Possivelmente o aumento da publicidade de casos contemporâneos de abuso de meninos inspira pessoas adultas a recordar o abuso que sofreram em uma ocasião e a pensar nele. Faz um século, Sigmund Freud introduziu o conceito de repressão, a supressão de acontecimentos a fim de evitar a dor física, um mecanismo essencial para a saúde mental. Parecia dar-se especialmente em pacientes diagnosticados com histeria, entre cujos sintomas se encontravam alucinações e paralisia. Ao princípio, Freud acreditou que detrás de cada caso de histeria havia um caso reprimido de abuso sexual infantil. Com o tempo alterou a explicação para dizer que a histeria era causada por fantasias não todas desagradáveis, de ter sido submetido a abusos sexuais na infância. O peso da culpabilidade passou de pai a filho. Hoje em dia causa furor um debate parecido. Ainda se discute a razão pela que Freud trocou de ideia. As explicações vão da cólera que provocou em seus colegas varões de Viena até o reconhecimento por sua parte de que se tomava a sério as histórias dos histéricos, os exemplos da emergência repentina da lembrança à superfície, especialmente na consulta de um psicoterapeuta ou hipnotizador, e da qualidade fantasmagórica ou de sonho das primeiras lembranças são altamente questionáveis. Há muitas denúncias de abuso sexual que resultam ser inventadas. O psicólogo da Universidade do Emory, Ulrich Neisser, diz: existe o abuso dos meninos e o que se chama lembranças reprimidas, mas também existem as falsas lembranças e fabulações, e não são nada estranhos. As lembranças errôneas são a norma, não a exceção. Ocorrem todo o tempo. Ocorrem inclusive quando o sujeito está absolutamente seguro,
inclusive quando uma lembrança é uma lâmpada de flecha aparentemente inesquecível. Uma dessas fotografias mentais metafóricas ocorre de forma ainda mais provável em casos em que a sugestão é uma possibilidade viva, onde as lembranças podem ser modelados e remodelados para satisfazer as fortes demandas interpessoais de uma sessão de terapia. E uma vez a lembrança foi reconfigurada deste modo é muito difícil, trocá-lo. Esses princípios gerais não nos podem ajudar a decidir com certeza onde radica a verdade em cada caso individual, mas, em geral, está bastante claro onde deveríamos colocar nossas apostas ante um grande número de declarações assim. A lembrança errônea e a reconstituição retrospectiva do passado são parte da natureza humana. Acham-se na mesma esfera e ocorrem constantemente. Os sobreviventes dos campos da morte nazistas proporcionam a demonstração mais clara que pode imaginar-se de que até o abuso mais monstruoso se pode levar continuamente na memória humana. Certamente, o problema para muitos sobreviventes do Holocausto foi conseguir uma distância emocional entre eles e os campos da morte. Esquecer, mas se em algum mundo alternativo de maldade inexpressável se vissem obrigados a viver na Alemanha nazista, por exemplo, uma próspera nação pós-hitleriana com sua ideologia intacta, exceto no antissemitismo, imaginemos qual seria então a carga psicológica dos sobreviventes do Holocausto. Possivelmente então seriam capazes de esquecer porque a lembrança lhes faria a vida insuportável. Se existir algo assim como a repressão e recuperação posterior de lembranças desagradáveis, possivelmente requer duas condições: 1. Que o abuso tenha ocorrido realmente, e 2. Que se exige a vítima simular durante compridos períodos de tempo que nunca ocorreu. O psicólogo social da Universidade da Califórnia Richard Wolff explica: quando se pede pacientes contem como recuperaram as lembranças, declaram que reuniram fragmentos de imagens, ideias, sentimentos e sensações para dar coerência à história. Como que se chama trabalho da memória dura alguns meses. Os sentimentos se convertem em imagens vagas. As imagens se convertem em figuras e as figuras em pessoas conhecidas. Um vago desconforto em certas partes do corpo se reinterpreta como uma violação na infância. As sensações físicas originais, aumentadas às vezes pela hipnose, etiquetam-se então como lembranças do corpo. Não há mecanismo concebível pelo que os músculos do corpo possam armazenar lembranças. Se esses métodos não conseguem persuadir, o terapeuta pode recorrer a práticas ainda mais duras. Alguns pacientes se inscrevem em grupos de sobrevivência nos que devem suportar a pressão dos companheiros e lhes pede que demonstrem uma solidariedade politicamente correta, colocando-se a si mesmos como membros de uma subcultura supervivente. Uma precavida declaração de 1993 da Associação Psiquiátrica Americana aceita a possibilidade de que alguns de nós esqueçamos o abuso infantil como meio de seguir adiante, mas adverte: não se sabe como distinguir, com total precisão, as lembranças que se apoiam em acontecimentos verdadeiros dos que derivam de outras fontes. A interrogação repetida pode levar aos indivíduos a declarar lembranças de acontecimentos que nunca ocorreram. Não se sabe que proporção de adultos que declaram recordar um abuso sexual foram realmente vítimas dele. Se o psiquiatra tiver uma crença prévia forte de que o abuso sexual, ou outros fatores, são ou não a causa dos problemas do paciente, é muito provável que interfira na valoração e tratamento apropriado. Por um lado, ignorar insensivelmente acusações horripilantes de abuso sexual pode ser uma injustiça desumana. Por outro lado, manipular as lembranças da gente, infundir falsas histórias de abuso infantil, destroçar famílias irrepreensíveis e inclusive enviar ao cárcere uns pais inocentes, é uma injustiça desumana. O ceticismo é essencial em ambos os casos. Pode ser muito complicado escolher o caminho entre esses dois extremos. As primeiras edições do influente livro do Hélène Base Laura Davis, De Coragito et al. Algue de for Women Survivors of Child Sexual Abuse, Perennial Library, 1988, advertem de maneira iluminadora aos terapeutas:
acreditar no supervivente. Deve acreditar-se que a paciente foi vítima de abuso sexual, embora ela mesma duvide. Ela necessita que você crie com firmeza que foi vítima de abuso. Participar da dúvida de um paciente seria como transmitir ao paciente suicida que o suicídio é a melhor solução. Se um paciente não souber seguro se sofreu um abuso, mas acredita que poderia ter sido assim, trabalhe como se for assim. Até agora, entre as centenas de mulheres com quem tenho falado e as centenas mais que ouvimos, nenhuma das que suspeitou que podia ter sido vítima de abuso decidiu que não era assim depois de investigar. Mas Kenneth Lanning, agente especial supervisor da Unidade de Instrução e Investigação Científica de Comportamento da Academia do Bino Quântico, Virgínia, um destacado perito na vitimização sexual dos meninos, pergunta-se: estamos compensando agora os séculos de negação, aceitando cegamente toda declaração de abuso infantil, por muito absurda e improvável que seja? Se for assim, dá-me igual, responde um terapeuta da Califórnia entrevistado pelo The Washington Post. O que ocorreu realmente me parece irrelevante. Todos vivemos no engano. Acredito que a existência de qualquer acusação falsa de abuso sexual infantil, especialmente as criadas sob a tutela de uma figura de autoridade, é irrelevante no referente ao tema da abdução como extraterrestres. Se houver pessoas que com grande paixão e convicção podem ser levadas a recordar que foram vítimas de abuso por parte de seus pais sem ser verdade, não poderiam outros, com uma paixão e convicção comparáveis, ser levados a recordar que foram vítimas de abusos de extraterrestres sem ser verdade? Quanto mais examino as declarações de abdução como extraterrestres, mais similares me parecem com os informes de lembranças recuperadas de abuso sexual na infância. E há uma terceira classe de declarações que também estão relacionadas: as lembranças reprimidas de cultos rituais satânicos, nos que a tortura sexual, a coprofilia, o infanticídio e o canibalismo parecem ser a norma. Em uma pesquisa de 2.700 membros da Associação Americana de Psicólogos, 12% respondeu que tinham tratado casos de abuso ritual satânico, enquanto 30% declarou casos de abusos realizados em nome da religião. Nos Estados Unidos se declararam uns 10.000 casos anuais nos últimos anos, um número significativo dos que expõem o risco do satanismo crescente na América, incluindo as forças da ordem que organizam seminários sobre o tema, resultam ser fundamentalistas cristãos. Suas seitas necessitam explicitamente a intromissão de um mal literal na vida humana cotidiana. A relação fica arriscada limpamente no dito: nem Satanás, nem Deus. Parece haver um claro problema de credibilidade policial neste tema. Continuando, citarei uns extratos da análise do perito do Lanning sobre delitos satânicos, ocultos e rituais, apoiado em sua amarga experiência, e publicado no número de outubro de 1989 da revista profissional The Policy Chief. Virtualmente toda a discussão sobre o satanismo e bruxaria se interpreta à luz das crenças religiosas dos que se acham entre o público. A fé, não a lógica nem a razão, governa as crenças religiosas da maioria da gente. Como resultado, os agentes da lei com um ceticismo normal aceitam a informação disseminada nessas conferências sem avaliar criticamente ou questionar as fontes. Para alguns, o satanismo é qualquer sistema de crença religioso distinto do seu próprio. Lanning oferece a seguir uma larga lista de sistemas de crença que ouviu descrever pessoalmente como satanismo nessas conferências. Inclui o catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa, o Islã, o budismo, o hinduísmo, o mormonismo, a música rock and roll, a canalização, a astrologia e as crenças da nova era em geral. Não é uma clara indicação de como começam as caças de bruxas e os pogroms dentro do sistema de crença religioso pessoal de um agente da ordem. Segue: o cristianismo pode ser bom e o satanismo mau, segundo a Constituição. Entretanto, ambos são neutros. Este conceito é importante, embora difícil de aceitar para muitos agentes da lei. Lhes paga para defender o Código Penal,
não os 10 mandamentos. O fato é que se cometeram muitos mais delitos e abusos de meninos por fanáticos em nome de Deus, Jesus e Madonna que em nome de Satanás. Há muitos não gostam desta afirmação, mas poucos podem discuti-la. Muitos dos que alegam esses abusos satânicos descrevem grotescos rituais orgiásticos nos que se matam e comem bebês. Ao longo de toda a história europeia, certos grupos foram injuriados por seus caluniadores por meio deste tipo de declarações, entre eles, os conspiradores catilinos em Roma, o libela de sangue de Páscoa contra os judeus e os cavaleiros templários quando lhes desmantelava na França do século XIV. Ironicamente, encontravam-se em fome de infanticídio canibal e orgias incestuosas entre os pormenores que utilizaram as autoridades romanas para perseguir os primeiros cristãos. Ao fim e ao cabo, cita-se ao próprio Jesus dizendo, São João 6:53, se não comerem a carne do Filho do Homem, e não bebem seu sangue, não tem vida em vós. Embora o verso seguinte esclarece que fala de comer sua própria carne e beber seu próprio sangue, críticos pouco favoráveis podiam ter interpretado que o grego Filho do Homem queria dizer menino ou infante. Tertuliano e outros pais da primeira igreja se defendiam como podiam destas acusações grotescas. Hoje em dia, a falta de correspondência entre o número de bebês e meninos pequenos perdidos nos arquivos policiais se explica com o pretexto de que em todo o mundo se cria meninos com este propósito. O que recorda sem dúvida a declaração dos abduzidos no sentido de que os experimentos extraterrestres humanos estão muito estendidos. Disse também, como no paradigma da abdução como extraterrestres, que o abuso do culto satânico passa de geração em geração em algumas famílias. Que eu saiba, como no primeiro caso, tampouco é o que se ofereceu nunca uma prova física em um tribunal de justiça que sustente estas declarações. Entretanto, seu poder emocional é evidente. A mera possibilidade de que ocorram coisas assim em caos mamíferos, quer dizer, a nós, atuar, quando damos credibilidade ao ritual satânico. Também elevamos a condição social dos que nos advertem do suposto perigo. Consideremos estes 5 casos. 1. Myrtle Bassey, uma professora de escola da Louisiana, estava possuída por demônios, conforme acreditavam ela e suas irmãs detrás consultá-lo com um curandeiro voodoo. Os pesadelos de seu sobrinho eram parte da prova. Partiram pois para Dallas. Abandonaram a seus 5 filhos e logo as irmãs lhe tiraram os olhos à senhora Bassey. No julgamento, ela defendeu as suas irmãs. Elas disseram que tinham tentado ajudá-la, mas a religião voodoo não adora o diabo. É um cruzamento entre o catolicismo e a religião original haitiana. 2. Uns pais matam a sua filha a pauladas porque não quer abraçar seu ramo do cristianismo. 3. Um pederasta justifica seus atos lendo a Bíblia às suas vítimas. 4. A um menino de 14 anos lhe arrancam o globo do olho em uma cerimônia de exorcismo. Seu atacante não é um satanista, a não ser um ministro fundamentalista protestante com compromissos religiosos. 5. Uma mulher pensa que o seu filho de 12 anos de idade está possuído pelo diabo. Depois de uma relação incestuosa com ele, decapita-lhe, mas não conteve ritual satânico na posse. O segundo e terceiro caso vêm dos arquivos do FBI. Os 2 últimos são de um estudo que realizaram a doutora Gail Goldman, psicóloga da Universidade do Davis, Califórnia, e seus colegas, para o Centro Nacional de Abuso e Abandono Infantil. Examinaram as 12.000 denúncias de abuso sexual que implicavam cultos rituais satânicos e não puderam encontrar nenhum só que resistisse o escrutínio. Os terapeutas falavam de abuso satânico apoiando-se só, por exemplo, na revelação do paciente mediante a hipnoterapia ou o temor aos símbolos satânicos dos meninos. Em alguns casos se fez o diagnóstico em apoio à conduta comum a muitos meninos. Só em alguns casos se mencionava uma prova física, normalmente cicatrize. Mas na maioria dos casos, as cicatrizes não existiam ou eram muito leves. Inclusive quando havia cicatrizes, não se determinava se as tinham causado as próprias vítimas.
Isso também é muito similar aos casos de abdução por extraterrestres descritos mais abaixo. George Kaganawai, professor de psiquiatria da Universidade do Emory, propõe que a causa provável mais comum de lembranças relacionadas com cultos pode resultar perfeitamente um engano mútuo entre o paciente e o terapeuta. Um dos casos mais molestos de lembrança recuperada de abuso ritual satânico foi relatado pelo Lawrence Origin em um interessante livro Remembering Satan, Knopf, 1994. Trata-se do Paul Ingram, um homem ao que o fato de ser muito crédulo, muito sugestionável, muito inexperiente em ceticismo lhe pôde ter arruinado a vida. Em 1988, Ingram era presidente da Partida Republicana na Olympia, Washington, o principal delegado civil no departamento local de polícia, bem considerado, muito religioso e encarregado de advertir aos meninos em reuniões escolares sobre o perigo das drogas. De repente chegou o momento de pesadelo em que uma de suas filhas, depois de uma sessão de grande emotividade em um retiro religioso fundamentalista, fez a primeira de uma série de acusações, cada uma delas mais espantosa que a anterior, no sentido de que Ingram tinha abusado sexualmente dela, tinha a deixado grávida, torturado, devotado a outros agentes da polícia, tinha introduzido em ritos satânicos, tinha desmembrado e comido bebês. Isso tinha ocorrido desde sua infância, dizia ela, quase até o dia em que começou a recordá-lo tudo. Ingram não era capaz de entender que razão podia ter sua filha para dizer uma mentira assim. Embora por sua parte não tinha nenhuma lembrança de tudo aquilo, mas tanto os investigadores policiais como um psicoterapeuta consultor e seu ministro da Igreja da Água Vivente lhe contaram que os infratores sexuais sempre reprimiam as lembranças de seus delitos. Ingram, com uma sensação estranha mas ao mesmo tempo ansioso por colaborar, tentou recordar. Depois de que um psicólogo lhe aplicasse uma técnica de hipnose com os olhos fechados para induzir o transe, Ingram começou a visualizar algo similar ao que descrevia a polícia. O que lhe vinha à cabeça não eram lembranças reais, a não ser algo assim como pedaços de imagens na névoa. Cada vez que produzia uma imagem, quantas mais via, mais odioso era o conteúdo, lhe animavam e fortaleciam. Seu pastor lhe assegurou que Deus se encarregaria de permitir que só surgissem as lembranças genuínas em seus sonhos. Bom, era quase como se o inventasse, disse Ingram, mas não é assim. Sugeriu que possivelmente o responsável fora um demônio, sob o mesmo tipo de influências, ao circular rumores na Igreja dos Horrores que Ingram estava confessando. Seus outros filhos e sua esposa também começaram a recordar. Se acusou a cidadãos proeminentes de participar de ritos orgiásticos. As forças da ordem de toda a América começaram a emprestar atenção. Isso era só a ponta do iceberg, diziam alguns. Quando o Ministério Fiscal convocou Richard F. de Berkeley, este realizou um experimento de controle. Foi um sopro de ar fresco, com a simples sugestão ao Ingram de que tinha obrigado a seu filho e filha a cometer incesto, e lhe pedindo que usasse a técnica de recuperação de cor que tinha aprendido. Obteve imediatamente uma lembrança assim. Não fez falta nenhuma pressão nem intimidação. Bastou com a sugestão e a técnica. Mas os supostos participantes, que tinham recordado tantas coisas, negaram que isso tivesse ocorrido jamais. Enfrentado esta evidência, Ingram negou com veemência que inventasse nada ou que estivesse influenciado por outros. Sua lembrança deste incidente era tão claro e real como todos os outros. Uma de suas filhas descreveu as terríveis marcas que tinha no corpo pelas torturas e abortos a que a tinham obrigado. Mas, quando por fim lhe fez uma revisão médica, não se encontraram as cicatrizes correspondentes. O Ministério Fiscal não julgou a Ingram pelas acusações de abuso satânico. Ingram contratou um advogado que nunca tinha trabalhado em um caso penal. Seguindo o conselho do pastor, nem sequer leu o relatório do Walsh. Disseram-lhe que só serviria para lhe confundir. Declarou-se culpado de 6 cargos de violação e finalmente foi enviado ao cárcere. Enquanto esperava a sentença, encerrado, afastado de seus filhos, seus colegas da polícia e seu pastor,
reconsiderou o caso, pediu retirar sua declaração de culpabilidade. Suas lembranças tinham sido coagidos. Não tinha distinto as lembranças reais de uma espécie de fantasia. Denegaram-lhe a alegação. Agora está cumprindo uma sentença de 20 anos. Se estivéssemos no século X em lugar do 20, possivelmente toda a família tivesse morrido na fogueira, junto com uma boa parte dos cidadãos principais da Olímpia. Washington, a existência de um relatório altamente cético do FBI sobre o tema geral do abuso satânico. Kenneth V. Lanning, Investigators Guide to Allegations of Ritual Child Abuse, janeiro de 1992, é amplamente ignorada pelos entusiastas. Igualmente, um estudo de 1994 do Departamento Britânico de Saúde sobre denúncias de abusos satânicos concluiu que, de 84 exemplos alegados, nenhum só suportava o escrutínio. Qual é, pois, a causa de todo este furor? O estudo explica: a campanha cristã evangélica contra os novos movimentos religiosos exerceu uma poderosa influência, respirando a identificação de abusos satânicos, igualmente importantes, se não mais, para a extensão da ideia do abuso satânico em Grã-Bretanha. São os especialistas americanos e britânicos. Podem ter pouca ou inclusive nenhuma qualificação como profissionais, mas atribuem sua perícia à sua experiência em casos. Os que estão convencidos de que os cultos do diabo representam um sério perigo para a nossa sociedade tendem a ser impacientes com os céticos. Consideremos esta análise do Dr. Corydon Hammond, antigo presidente da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Dizem que essa gente, os céticos, são, primeiro, ingênuos e com limitada experiência clínica. Segundo, tem o tipo de ingenuidade que a gente tem sobre o Holocausto. Ou são tão intelectuais e céticos que o duvidam tudo. Ou, terceiro, eles mesmos são gente de culto. E posso assegurar que há pessoas que se encontram nesta posição. Há pessoas que são médicos, profissionais da saúde mental, que estão implicados nos cultos, que estão formando cultos transgeracionais. Penso que a investigação é realmente clara. Temos 3 estudos. Em um se encontrou que 25% e em outro 20% de pacientes múltiplos não internados, com transtornos múltiplos de personalidade, parecem ser vítimas de abuso de culto. E no terceiro, realizado em uma unidade especializada de pacientes internos, subia aos 50%. Em algumas de suas declarações parece acreditar que a CIA realizou experimentos de controle mental de caráter nazista e satânicos sobre dezenas de milhares de confiados cidadãos americanos. O motivo global, pensa Hammond, é criar uma ordem satânica que governará o mundo. Há especialistas nas 3 classes de lembranças recuperadas, de abdução como extraterrestres, de culto satânico e para recuperar lembranças reprimidas de abuso sexual na infância. Como é comum na prática da saúde mental, os pacientes selecionam ou são enviados a um terapeuta cuja especialidade parece relacionada com a doença. Nas 3 classes, o terapeuta ajuda a desempoeirar imagens de acontecimentos que, conforme se crê, ocorreram tempo atrás, em alguns casos, umas décadas. Nas 3, os terapeutas se veem profundamente comovidos pela inequívoca e genuína agonia de seus pacientes. Nas 3, sabemos que ao menos alguns terapeutas fazem perguntas importantes que o paciente sugestionável recebe virtualmente como uma ordem de uma figura de autoridade que lhe insiste a recordar: estive a ponto de escrever confessar. Nas 3, há redes de terapeutas que intercambiam histórias de clientes e métodos terapêuticos. Nas 3, os profissionais sentem a necessidade de defender sua prática ante colegas mais céticos. Nas 3, despacha-se a hipótese iatrogênica. Nas 3, a maioria dos que informam sobre abuso são mulheres. E em nenhuma das 3 classes, com as exceções mencionadas, há prova física alguma. Assim, é difícil não perguntar-se se as abduções por extraterrestres poderiam formar parte de um quadro maior. Qual poderia ser este quadro maior? Expus esta pergunta ao Dr. Fred H. Frankel,
professor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard, chefe de psiquiatria do Hospital Beto Israel de Boston e destacado perito em hipnose. Sua resposta foi: se as abduções extraterrestres forem parte de um quadro maior, qual é em realidade este quadro? Dá-me medo me precipitar e entrar em um terreno onde os anjos não se aventuram. Entretanto, todos os fatores que você perfila alimentam o que no fim de séculos se descreveu como histeria. Por desgraça, o término se chegou a usar com tal amplitude que nossos contemporâneos, com seus conhecimentos hesitantes, não só o perderam, mas também perderam de vista o fenômeno que representava: altos níveis de sugestibilidade, capacidade imaginativa, sensibilidade a chaves e expectativas contextuais e o elemento do contágio. Há um grande número de profissionais clínicos que não parecem apreciar bastante tudo isto. Frankel aponta que, do mesmo modo que fazem retroceder as pessoas para que recupere lembranças supostamente esquecidas de vidas anteriores, os terapeutas também podem fazer que avancem sob hipnose para recordar seu futuro. Assim se obtém a mesma intensidade emocional que na regressão ou hipnose de abduzidos do MAC. Essas pessoas não têm intenção de enganar ao terapeuta. Enganam-se eles mesmos, diz Frankel. Não podem distinguir suas fabulações de suas experiências. Se não conseguir viver em paz, se nos afligir o peso da culpabilidade por não fazer algo mais conosco mesmos, não receberíamos encantados a opinião profissional de um terapeuta com um diploma na parede de que não é nossa culpa, que estamos em um apuro, que os responsáveis são os satanistas, os que cometem abusos sexuais ou extraterrestres de outro planeta. E não resistiríamos aos céticos inteirados que nos dissessem que tudo é nossa imaginação ou que nos inculcaram esses mesmos terapeutas que nos têm feito sentir mais felizes conosco mesmos. Que preparação receberam estes terapeutas quanto ao método científico e o escrutínio cético, a estatística ou inclusive a falibilidade humana? O psicanálise não é uma profissão muito autocrítica, mas ao menos muitos de seus praticantes têm o título de doutores em medicina. A maioria dos programas de medicina incluem uma exposição significativa aos resultados e métodos científicos, mas muitos dos que tratam casos de abuso sexual parecem ter um conhecimento só relativo da ciência. A probabilidade de que os fornecedores de saúde mental na América sejam trabalhadores sociais e não psiquiatras ou psicólogos doutorados é de 2 a 1. A maioria destes terapeutas arguem que sua responsabilidade é oferecer apoio aos seus pacientes e não questioná-los, mostrar-se céticos ou expor dúvidas. Aceitam tudo o que lhes apresenta, por estranho que seja. Às vezes, a incitação dos terapeutas não é sutil absolutamente. Aqui temos um relatório do FMS Newsletter da Fundação do Síndrome de Falsa Memória, Vol. 4, P. 3, 1995, que não tem nada de atípico. Meu antigo terapeuta testemunhou que ainda acredita que minha mãe é satanista, e que meu pai me incomodou. O delirante sistema de crenças e as técnicas de meu terapeuta à base de sugestão e persuasão me levaram a acreditar que as mentiras eram lembranças. Quando eu duvidava da realidade de minhas lembranças, ele insistia em que eram verdade. Não só insistia em que eram verdade, mas também me informava que, para me recuperar, além de aceitá-los como reais, devia recordá-los todos em um caso de 1991 no Allegheny County, Pensilvânia. Uma adolescente, respirada por um professor e um trabalhador social, acusou a seu pai de ter abusado sexualmente dela, o que desembocou em sua detenção. Nicole também declarou que tinha dado à luz 3 meninos e sua família os tinha matado, que tinha sido violada em um restaurante cheio de gente e que sua avó voava montada em uma vassoura. Nicole se retratou de suas acusações. Ao ano seguinte se retiraram todos os cargos contra seu pai. Nicole e seus pais formularam uma denúncia contra o terapeuta e a clínica psiquiátrica que tinha sido enviada a ela depois de ter feito as acusações. O jurado encontrou que o doutor e a clínica tinham atuado com negligência e concedeu quase $250 mil a Nicole e seus pais. Cada vez há mais casos deste tipo. Poderia ser que a competência para conseguir pacientes,
e o interesse financeiro óbvio de uma terapia prolongada. Diminuir a inclinação dos terapeutas a ofender a seus pacientes manifestando certo ceticismo ante suas histórias. Até que ponto são conscientes do dilema de um paciente ingênuo que entra em um despacho profissional e ouça que sua insônia ou obesidade se devem, em ordem aumentativa de raridade, a um abuso paterno, um ritual satânico ou uma abdução por extraterrestres totalmente esquecidos. Embora haja limitações éticas e de outro tipo, necessita-se um pouco parecido a um experimento de controle. Possivelmente enviar ao mesmo paciente a especialistas dos 3 campos. Algum deles diz: não, seu problema não se deve a um abuso esquecido na infância ou a um ritual satânico esquecido, ou a uma abdução como extraterrestres. O que se atravesse. Quantos deles dizem: há uma explicação muito mais prosaica. Em lugar disso, Mark chega a dizer a um de seus pacientes com admiração e para tranquilizá-lo que empreendeu uma viagem heroica. Um grupo de abduzidos, cada um deles com uma experiência distinta mas similar. Escreve: vários de nós tínhamos reunido por fim a suficiente valentia para apresentar nossas experiências a conselheiros profissionais e quão único conseguimos é que evitassem nervosos o tema, franzissem o sobrancelho em silêncio ou interpretassem a experiência como um sonho ou alucinação para nos tranquilizar com condescendência e nos assegurar que essas coisas passam, mas não se preocupe. Basicamente sua saúde mental é boa. Perfeito. Não estamos loucos, mas se tomamos a sério nossas experiências, é muito provável que acabemos loucos. Com grande alívio, encontraram um terapeuta favorável que não só aceitou suas histórias com convicção mas também conhecia centenas de histórias sobre corpos extraterrestres e o encobrimento a alto nível dos OVNIs por parte do governo. Um típico terapeuta de OVNIs encontra pacientes de 3 maneiras. Escrevem-lhe cartas de direção que saem ao final de seus livros. Os enviam a outros terapeutas, principalmente os que também se especializam em abduções como extraterrestres, ou se apresentam a ele depois de dar uma conferência. Duvido que chegue algum paciente à sua porta totalmente ignorante dos relatos populares de abduções e os métodos e crenças próprios do terapeuta. Antes de intercambiar a primeira palavra, sabem já muito um do outro. Outro destacado terapeuta dá a seus pacientes seus próprios artigos sobre abduções por extraterrestres para ajudá-los a recordar suas experiências. Sente-se satisfeito quando o que finalmente recordam sob hipnose se parece com o que ele descreve em seus estudos. A similitude dos casos é uma das principais raciocínios para acreditar que as abduções ocorrem realmente. Um importante estudioso dos OVNIs comenta que quando o hipnotizador não tem um conhecimento adequado do tema de abdução como extraterrestres, pode que não se chegue a revelar alguma vez a verdadeira natureza da abdução. Podemos discernir nesta afirmação como poderia ser guiado o paciente sem que o terapeuta fora consciente de que o guia. Às vezes, ao cair dormidos, temos a sensação de cambaleamos de uma altura e que nossas extremidades se agitam por sua conta. Chama-se reflexo de sobressalto. Possivelmente seja um remanescente de quando nossos antepassados dormiam nas árvores. Porque temos que imaginar que rememoramos melhor, maravilhosa palavra, que quando estamos em terra firme. Por que supor que, entre o vasto tesouro de lembranças armazenadas em nossas cabeças, não há nada que nos tenha sido inculcado depois de ocorrer? Pela maneira de expressar uma pergunta e quando estamos em um marco mental sugestionável, pelo prazer de contar ou escutar uma boa história, por confusão com algo que lemos ou ouvimos em uma ocasião,